Identifique-se connosco agora e sempre. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Constitui-me verdadeiro encantamento retornar a Portugal e conviver com os corações afetuosos que ao longo de 40 anos vimos mantendo na área da verdadeira fraternidade. Essa alegria que se renova constitui-nos uma benção de estímulo, de encorajamento para o prosseguimento da jornada até o momento final da estada no planeta terrestre. Celebrizou-se entre os judeus, durante a Segunda Guerra Mundial, um homem que era muito simples, mas que diante da tragédia do Holocausto, desvelou-se como um verdadeiro herói da sua pátria. Eu pretendo referir-me a Simon Wiesenthal, que depois da Segunda Guerra Mundial tornar-se-ia o grande buscador dos nazistas que haviam fugido da Alemanha derrotada, particularmente para a América Latina, governada por outros ditadores, menos ferozes que Hitler, mas nem por isso menos cruéis do que todo ditador. Simon Wiesenthal conseguiu a grande façanha de sequestrar nos arredores de Buenos Aires a Joseph, um dos mais terríveis sicários dos campos de concentração, que mandou para Tel Aviv, onde este homem, responsável pela morte de 1 milhão de judeus, foi julgado e foi enforcado. Mas a decisão de Wiesenthal surgiu quando ele, ainda muito jovem, com aproximadamente 40 anos, foi levado para o campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio na Polônia, um dos mais perversos campos de destruição humana. Ele estava ainda sobrevivendo, porquanto 150 membros da sua família haviam sido miseravelmente assassinados, sem julgamento, pelo crime hediondo de pertencerem a uma raça à qual Hitler e os seus asseclas detestavam. Ainda está presente na memória dele, ao escrever um belo livro que é autobiográfico e se intitula Sunflower, o girassol. Aquele momento quando ele, com as mãos calosas, debilitado pela fome, exausto do trabalho insuportável, foi chamado por uma enfermeira nazista para atender a um jovem soldado das tropas SS, as tropas de elite, aquelas que se haviam comprometido a exterminar os judeus nos países conquistados e na Alemanha, posteriormente no mundo. Ele ainda lembrava de quando chegou a jovem e solicitou-lhe para que a acompanhasse. Alguém desejava falar-lhe, o que era para ele uma grande surpresa, porquanto ele pertencia à escória. Era um indivíduo que valia menos do que uma limalha de carga. Ele atravessou aquele campo terrível de aflições, de gemidos, de decomposição humana. E entre a área daqueles que ficavam a serviço da morte e daqueles que comandavam, passou por um pequeno cemitério,
Nesse cemitério estavam inumados os chefes nazistas, as tropas de elite, e ele foi tomado de uma dor muito grande, porque em cada sepultura havia plantado um girassol. E reflexionou, para os bárbaros, um girassol, uma flor, para nós outros, a vala comum. Sobre mim atirarão cadáveres, e mais cadáveres, exceto quando não diretamente da câmara de gás para o forno crematório. Uma amargura tomou de conta, e ele adentrou-se na unidade de emergência do hospital, onde deveria atender àquele que o mandara chamar. Sentou-se. O ambiente era fétido, corpos em decomposição. Ali estavam as pessoas vitimadas pelas bombas, pelos estilhaços, pelo clangor da guerra. E ele foi empurrado literalmente para sentar-se em uma cadeira ao lado de um corpo jovem, coberto de ataduras, apenas com as fossas nasais, a boca e os ouvidos abertos. O indivíduo tremia e exsudava abundantemente. A máscara de gasa estava úmida no rosto que ele não podia ver. A luz coava debilmente por janelas sujas. Ele sentou-se e uma mão ainda envolta em gaze flutuou no ar à busca da sua mão. Ao contacto, Simon sentiu algo de estranho, uma animosidade. Ali estava o assassino do seu povo. Que desejaria ele? Então uma voz roufanha, quase no momento final, em plena agonia, perguntou-lhe: você é judeu? Ao que ele assentiu com um meneio de cabeça e uma voz muito fraca, porque a garganta túrgida negava-se a enunciar palavras. Então, o outro lhe disse: meu nome é Karl Seidler. Eu tenho apenas 21 anos e tenho necessidade de falar a um judeu. Ele permaneceu numa atitude em que o consciente do ódio e o inconsciente profundo da Torá, a sua lição de misericórdia da Bíblia, pedia para que ele tivesse misericórdia. Mas não havia misericórdia no coração de alguém que viu serem assassinados 150 membros diretos e remotos da sua família. Ele permaneceu em silêncio. Uma mosca que voava, ele afastou-a. E o paciente, agora, no momento in extremis, com uma voz muito amarfanhada, disse: tenho sede. Ele lembrou-se que um dia, numa cruz de vergonha, alguém também deu um brado numa tarde de trevas e gritou: tenho sede. Ele pegou do copo que estava ao lado e deu-lhe água para beber. Com sofreguidão, a mão trêmula que ele ajudou a equilibrar, aquele homem sorveu o líquido, pareceu reconfortar-se um pouco e logo lhe disse: se você é judeu, eu tenho que lhe fazer uma confissão. Ele experimentou ainda mais fúria. Confissão à hora da morte. A pessoa a vida inteira é perversa, é inclemente, não tem o menor sentimento de compaixão. Mas agora que vai morrer, tem uma confissão. Armou-se contra o paciente. A atitude deveria amar o paciente, mas os nossos arquétipos sombra, as nossas más inclinações nesses momentos tomam conta da nossa consciência, e o ser que estamos desvela o ser que somos. Ele fez um silêncio sepulcral, enquanto as lágrimas rolavam através da tela que cobriu os olhos do paciente,
E a voz continuava quase agourenta e fúnebre. Eu fui uma criança cristã. Eu nasci numa família cristã e fui uma criança muito boa. Meus pais diziam que, em verdade, eu era um menino bom. E eu sou bom. Infelizmente, porém, quando Hitler assumiu o poder, meus pais opuseram-se. Mas depois do discurso de Hitler em Munique, eu me apaixonei pela juventude hitlerista. Não era um homem, era um adolescente. Eu tinha somente 15 anos. E aos 15 anos nós somos sonhadores. Temos ânsias de poder. Estamos atormentados pela sede da glória, da fama. Então, conta o gosto de meus pais. Eu tornei-me membro da juventude hitlerista. Fez uma pausa. Havíamos ouvido o chefe dizer: façam-se odiar. As botas nazistas devem deixar marcas de sangue. Por onde passarem, provoquem o ódio, a fúria, para que todos possam temer os germanos. E isto para a mentalidade de um jovem saindo da adolescência era demasiadamente extraordinário e eu fiz de tudo para tornar-me odiado. Aos 17 anos, eu matriculei-me nas tropas de elite, as terríveis SS. A tarefa de exterminar os judeus. E continuei na minha saga de alucinação, matando indiscriminadamente, estripando. Nunca me permiti poluir uma mulher, porque nenhuma delas era digna de mim. Estuprá-las, jamais. Jamais deixaria que o meu sêmen pudesse penetrar o organismo de uma judia que eu considerava imunda. Mas a vida é cruel. E eu me lembro de um dia, estamos de uma aldeia, cercamos a aldeia com impiedade. Havia 300 judeus, crianças, recém-nascidos, mulheres, idosos, enfermos, homens. Levamo-los a um edifício de madeira, de 3 pisos. Colocamos-los todos lá dentro. Cerramos as portas por fora. Armamos em volta ninhos de metralhadoras. Qualquer um deles que desejasse sair, nós o mataríamos. Eu estava eufórico. Era o meu momento de uma morte de massa. Ateamos fogo. Os gritos, o desespero, as blasfêmias, o ulular das vozes. E à medida que as labaredas iam crescendo e passando de andar, nós permanecíamos, fuzil preparado, metralhadoras em posição. Até que no 3º andar, eu pude ver um homem. Ele era uma tocha viva, carregava nos braços uma criança. E apesar de estar sendo incendiado, ele pôs a mão na vista da criança, correu e atirou-se no ar. E com um tiro certeiro, eu abreviei-lhe a morte. Ele caiu com a criança no colo, despedaçados. E eu continuei a olhar. Então eu vi uma mulher, deveria ser a esposa, a mãe. Também as vestes estavam em labaredas, ela gritava e saltou também no vazio. Não foi necessário desperdiçar uma bala. Ela tomou do piso e ali nós podemos ver os últimos estertores. Mas nesse momento, ele parou um pouco. O coração parecia pulsar na garganta. A voz tornou-se quase sibilante. Nesse momento eu vi um rapazito, devia ter uns 8 ou 10 anos. Eu pude ver-lhe os olhos
no meio das labaredas. Ele olhou para baixo. Havia nele uma expressão de socorro, de misericórdia, de compaixão. Então ele saltou as pernas e as roupas em labaredas. E eu dei-lhe um tiro. E nunca mais eu fui o mesmo. O olhar daquele jovem foi um punhal que me atravessou o peito. Ele era tão jovem e eu matei sem a menor consideração. Por o ideal, será o ideal. Não será uma tragédia, uma hipnose, uma desgraça. E ele caiu a meus pés. Eu ainda ouvi estribuchar-se. Mas agora sou eu quem está morrendo. E eu desejava falar com o judeu. E novamente perguntou: você é judeu? Sim. Sim. Eu queria pedir perdão. Queria pedir perdão ao judeu, a uma raça representada em um judeu. Eu voltei a Jesus. Não sei porquê. Esse homem estranho tomou conta da minha vida novamente. Voltei a Jesus. E me lembro que eu era bom. Meus pais, eu venho da cidade, e declinou o nome, era uma aldeia no norte da Alemanha. Então eu quero lhe pedir perdão. Você me perdoa? Simon Wiesenthal olhou para aquele ser que ele considerava abjeto. 21 anos, assassino frio, serial, de uma perversidade sem limite. Agora que ele ia enfrentar a consciência no mais além, ele pedia perdão. E as milhares de pessoas, mais tarde os milhões, que foram vítimas da sua e da insânia de todos aqueles. Então Simon Wiesenthal não pôde perdoar. Ficou silencioso. O jovem morreu. Morreu e havia dado ordens para que os seus parcos bens fossem oferecidos ao judeu. E Wiesenthal recusou-os, como era natural, e sobreviveu ao holocausto. Diariamente, à hora da chamada, ele aguardava que o seu número fosse sorteado para dar um passo à frente e marchar diretamente para a câmara de gás, depois para o forno crematório. E diariamente ele morria e renascia. Mais um dia, mais outro dia, quando então os russos chegaram, libertaram o campo. Aqueles que sobreviveram eram cadáveres que respiravam, esqueletos dominados pelas pragas, pelos parasitas, pela febre tifoide. A maioria deles morreu no campo de recuperação. Mas ele sobreviveu e jurou que iria vingar-se, que nenhum daqueles criminosos sobreviveria. Covardes, eles que matavam com tanta impiedade, onde o altruísmo, a pátria, agora que o seu país estava devastado, fugiram os covardes, e encontraram passaportes adrede preparados, fugiram para o Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e alguns outros países da Europa. Então, Simon Wiesenthal não podia também esquecer daquele rapaz. Da mesma forma que o rapaz não se esquecia do jovem que saltou no ar e ele atirou, ele não conseguia tirar dos seus ouvidos aquela voz súplice: você me perdoa. E ele tentou uma coisa. Ele foi à cidade em que o jovem havia nascido. Conseguiu encontrar a sua genitora. Ela ainda estava encarnada. Seu pai havia morrido.
E ele disse-lhe: venho, senhora, dar-lhe um abraço em nome do seu filho. Mas ele odiava o filho dela. Aquele rancor, aquele ressentimento. Mas ela não tinha culpa. As mães são sempre diferentes. Eu vi seu filho morrer. Ele morreu segurando a minha mão. Ela então disse: era tão bom, meu filho. Sempre ele foi muito bom. Não sei porquê. Ele se tornou da juventude hitlerista. Nunca mais nos falamos, mas meu filho, o senhor é testemunha. Meu filho não era bom. E Simon Wiesenthal manteve silêncio. Ele não tinha o direito de afligir esta mulher, que havia perdido tudo na vida, todos os bens, o marido, o filho único, a propriedade estava no escombro. Ele não disse nada, mas continuou a sua saga, e como nos referimos, transferiu-se com a equipe de comando secreto de Israel à Argentina, onde se haviam refugiado no governo de Perón um grande número de sicários da humanidade, até que ele descobriu onde vivia Josef Eichmann, esse homem terrível de frio, que era responsável pelo campo, que assinou a sentença de morte de 1 milhão de pessoas, com indiferença. Através de um artifício, ele conseguiu atrair a atenção de Eichmann para uma empresa, e de uma forma extraordinária e quase única na história dos sequestros internacionais, ele conseguiu sequestrar em pleno coração de Buenos Aires esse homem cruel. E no silêncio da noite, um avião especial de Israel transportou o bandido para o Tribunal de Justiça em Tel Aviv. Ali colocado diante de testemunhas que haviam sobrevivido ao Holocausto, ele teve o julgamento. Ele que jamais julgou apenas o nome polonês, judeu, era o menos do que um suíno. Então ele teve um julgamento dentro dos códigos penais, perfeitamente válido. Poderia defender-se, mas o seu escárnio contra a raça judia, a sua aparência perversa, seu menor arrependimento, granjearam-lhe a pena capital no enforcamento. E ao escrever mais tarde a sua biografia, a qual ele deu o nome de Girassol, Sunflower, em lembrança daqueles túmulos cobertos de girassóis, enquanto o seu e o túmulo dos seus ou eram cinzas, ou eram valas comuns, sobre as quais jogavam muitos cadáveres. Ele termina o prefácio do livro fazendo uma pergunta que eu peço licença para transferir para todos nós. Você teria perdoado? É a pergunta que eu deixo no ar. Cada um que se responda a si mesmo. Que coloque sobre os ombros a tragédia de Simon Wiesenthal, a tragédia deste hediondo holocausto, que nos leva a considerar a criatura humana, como disse Sigmund Freud, um selvagem com um ligeiro verniz de civilização. Esse era o conceito do pai da psicanálise a respeito da criatura humana. E acrescentava, talvez repetindo Victor Hugo, em 1880, quando voltou do exílio, e recebeu o aplauso de 600 mil francesas que passaram por Place des Vosges para saudar o mais notável escritor neolatino da humanidade. Disse Victor Hugo que nós desejamos sempre conhecer a criatura humana e nos atribuímos a presunção de conhecê-la,
Mas quer conhecer uma criatura, pise-lhe no pé. Se for um cidadão, ele apenas dirá ui. Mas se não for, todos sabemos o que ele fará. Então, Sigmund Freud, na sua análise judia, quase cruel a respeito da criatura humana, ele que nos apresenta os grandes conflitos de Édipos e de Eletra, e que também era vítima do conflito de Eletra, conforme alguns dos escritores, por detestar o pai e amar a mãe, deixa-nos esta lição terrível de que nós somos selvagens ainda, com certo verniz de civilização. Isso tem levado alguns psicólogos a dizerem que nós somos a nossa gênese, nós somos a nossa herança ancestral, que no nosso código do genoma está escrito nosso destino e está trabalhada toda a nossa individualidade. E esses pessimistas asseveram que a educação não é capaz de mudar a criatura humana, o que não deixa de ser uma tremenda aberração. Porque a criatura humana é um animal gregário e é um animal perfeitamente domesticável através dos processos técnicos da educação pedagógica, pela metodologia psicológica do ensino, criar hábitos saudáveis, mas no lar, exatamente no lar, que é a primeira escola, que é a oficina de educação, é quando nós mudamos o que o egrégio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, com propriedade denomina como sendo as nossas más inclinações, as heranças de nossas épocas recuadas, aquilo que mais tarde Carl Gustav Jung há de chamar os arquétipos, particularmente o arquétipo, a sombra. Essa sombra que representa as nossas imperfeições. E um dos notáveis psicólogos, estudiosos da capacidade humana para superar a sombra, o notável James Hollis, faz uma série de perguntas. Ele indaga, por exemplo, você conhece um cidadão? Ele é um homem honorável, cumpridor dos seus deveres, que tem toda uma estrutura de cidadania. No entanto, quando ele exerce uma função pública, sem que ninguém saiba, ele suborna, ele desvia os valores que pertencem à comunidade. Até o dia em que ele é desconsiderado, as suas feridas morais são apresentadas ao público e ele faz de conta que está arrependido, mas ele continua com aquelas características. Esse desvão, esse desvio é a sombra, são as más inclinações. E esse notável James Hollis faz uma análise, por exemplo, de uma enfermeira dedicada que procurava atender os pacientes com maior ternura. E, no entanto, diante dos anciãos, ela aplicava no silêncio da noite a chamada morte com dignidade, a eutanásia, o vergonhoso homicídio que ela praticava certa de estar fazendo uma obra de benemerência, dar a morte com dignidade. A sombra, essas más inclinações, essa herança atávica das nossas reencarnações constituem arquétipos, inclinações, esse inimigo oculto que os modernos psicólogos chamam os nossos demônios internos. Passamos a adotar o comportamento de que existem demônios, na acepção bíblica, daqueles seres que angustiavam, que perturbavam as pessoas. A psicologia, aprofundando a sonda da investigação na criatura humana,
reporta-se a esses demônios interiores, os nossos conflitos, as nossas necessidades não éticas, essa nossa terrível sombra que nos induz a atitudes inconcebíveis. E então esse psicólogo americano pergunta por que pessoas boas fazem coisas más. Diríamos que é um momento infeliz. Todos temos momentos infelizes em nossa vida. O momento do estresse, o momento da amargura, o momento de uma dor que não foi superada, uma ferida da infância que ainda não foi cicatrizada, a castração de uma mãe dominadora, de um pai negligente, de uma família desestruturada. Na mente infantil, abre uma ferida. Essa ferida psicológica irá estar conosco. E muitas vezes, na idade adulta, nós reagimos como crianças maltratadas. E então, ao invés de amar, armamo-nos. Ao invés de nos tornarmos pessoas amáveis, fazemos-nos pessoas armadas. Qualquer coisa é contra mim. Se a pessoa me olha um pouco mais, já eu pergunto o que é que está vendo. Que sujeito antipático. Por que está me olhando desta forma? O que é o nosso conflito, a nossa ferida. A educação no lar é, pois, de fundamental importância. E é graças a essa visão pedagógica que o notável codificador do Espiritismo, Allan Kardec, discípulo do eminente mestre Pestalozzi, na questão 685 do Livro dos Espíritos, quando ele trata dos deveres dos filhos para com os pais, dos jovens para com os anciãos, já que o ancião teve a sua vida de trabalho e agora não dispõe de mais forças, é justo que os jovens, que se não morrerem serão anciãos. Esta é a nossa vingança, a vingança dos velhos. Eu já cheguei aqui e você, eu não sei se vai chegar. Então é justo e lícito que os mais jovens trabalhem por aqueles que um dia trabalharam, para que eles tivessem as comodidades de que hoje usufruem. Mas nesse momento Allan Kardec agiganta-se e tem a ocasião de dizer somente a educação, não a educação que se adquire através dos livros, mas aquela de natureza moral, a que tem a ver com os nossos valores de natureza moral. Esta será responsável por acabar na terra o materialismo e a crueldade. A educação no lar é fundamental para a formação da personalidade do indivíduo. Porém, além da personalidade, que é uma máscara, da individualidade do indivíduo. Porque nós somos educados para parecer. Cada um de nós deve parecer o que não é. A maneira de conquistar, a gentileza, o verniz freudiano. E não importa o que somos. Quando o notável Sócrates, depois de visitar o santuário de Delfos, trouxe para a cultura ateniense uma frase que ele havia encontrado no pórtico, desde a Magna Grécia: Genote se auton, conhece-te a ti mesmo. E ao apresentar essa máxima que não era dele, era dos antigos gregos, ele estabeleceu na maiêutica a doutrina do parto, porque a palavra maiêutica significa parto, o parto das ideias. Ele era filho de uma parteira, e quando a mãe levou para ele ver um parto, ele deslumbrou-se. Era isso que ele desejava, arrancar o conhecimento que está dentro de nós, para que através do parto adquiramos sabedoria. Então esse notável Sócrates, cujo pai era o estatuário,
e desejou que o filho também se tornasse um trabalhador e lapidador da pedra, ele se tornou um estatuário, esteta das almas humanas. Porque ele acreditava que o conhecimento vem do mundo espiritual, do mundo das ideias, do eidos, e ele está em germe dentro de nós. É necessário que tenhamos a coragem de desnudar-nos, de viajarmos para dentro, para fazer que esse conhecimento venha à flote, que ele saia do que Jung chamava o inconsciente profundo e venha habitar a nossa consciência. É fascinante notar que 2.300 anos antes, Sócrates fosse junguiano, porque o eminente mestre de Zurique, o psiquiatra, o neurologista, o autor da psicologia analítica, irá dizer que a grande viagem, a mais desafiadora, é a viagem para dentro. Viajar para fora é fácil. Basta tomar um veículo, basta dispor de movimentos. Mas para viajar para dentro é necessário a introspecção, a coragem de apagar a sombra do ego, para que o self, o espírito que somos, possa iluminar-se. Porque toda vez que nós vamos viajar para dentro, cometemos um erro, por exemplo, e vamos buscar a retificação. E dizemos, eu não devia ter feito isso. Bem, mas a pessoa provocou a justificativa. Eu deveria ter uma ação mais nobre de conduta, mas afinal a sociedade é corrupta. Eu deveria... Não temos nada com a sociedade. Não temos nada com o que alguém nos fez. Temos conosco, por causa da consciência. A consciência em nós é um dos atributos mais difíceis da área psicológica. E todos aqueles que definiram a consciência tiveram imensa dificuldade em situá-la dentro dos cânones da melhor psicologia. Quero dizer que a consciência, durante muitos anos, foi considerada como conhecimento. Eu me recordo, quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, que um indivíduo que tinha cultura, um acadêmico, médico, um advogado, era uma pessoa de consciência. E a moderna psicologia conseguiu demonstrar que o conhecimento é uma aquisição intelectual. A consciência é uma conquista ético-moral. É, portanto, a outra asa com a qual, ao lado do conhecimento, leva o indivíduo à sabedoria, ao grande voo, à integração, no que o próprio Jung chamava o estado luminoso. A palavra é derivada do termo latino numen, luz, na expressão de Jesus, ao reino do céu. É necessário que, através dessa introspecção, dessa nobre viagem ao interior, nós encontremos a divina luz que jaz em nós. Na opinião do Espírito Joana de Ângeles, nós somos lucigênitos, da divina luz gerados. Mas essa luz é como que uma chispa, e através do sentimento do amor, o combustível, ela se dilata, ela se engrandece, e nós nos tornamos perfeitamente conscientes. Quando Siddhartha Gautama adquiriu o estado de Buda, ele estava meditando e o jovem aluno, um dos primeiros discípulos, vendo, perguntou-lhe quando ele recuperou a lucidez: mestre, vós sois Deus? Não. Então, vós sois um anjo? Não. Por que me perguntas? Porque vós estáis iluminado. Porque estáis iluminado, mestre. Porque estou consciente de mim mesmo. Ele havia mergulhado na meditação ao Deus interno das tradições esotéricas
E esse Deus interno expandirá-se. Digamos, na linguagem mais teológica profunda, esse é Cristo, esse pensamento crístico universal, que é o nível mais elevado do processo da angelitude. Então foi Jung quem bem definiu o que era a consciência. Ele escreveu um pequeno livro no ano de 1950. E o livro é uma ternura. O livro é a respeito da personagem mitológica da Bíblia. Resposta a Job. Aquele que era rico, ficou pobre, que tinha escravos, perdeu tudo, mas não desanimou nem se voltou contra Deus. Nessa obra que ele faz um estudo da personalidade de Job, então ele diz que o momento da consciência é quando o ego, a aparência, toma conhecimento dos conteúdos psíquicos, do self. Quando nós deixamos de parecer para ser. Quando deixamos da aparência para nos tornarmos a essência divina, que o apóstolo Paulo irá dizer com muita beleza: tornai-vos cartas vivas do Evangelho, para que todos possam ler nos vossos atos aquilo que sois, para que possam ler a mensagem do Senhor na vossa conduta. Então, a consciência passou a ter uma identidade, porque, como acabamos de ver, os nazistas, como Mengele e outros, eram portadores de alto nível de conhecimento, de inteligência, mas sem nenhuma estrutura de dignidade ético-moral, sem nenhuma postura de consciência, de dever, essa consciência ética de ter direitos, mas, sobretudo, ter deveres para consigo, para com a família, para com a sociedade. É exatamente essa consciência ética que nos dá a certeza de que estamos no caminho do encontro interior. Somente através dessa busca interior é que nós poderemos vencer as más inclinações, a sombra. Eu lhes contarei uma experiência muito curiosa, sem desejar fazer autobiografia. No Brasil, os paulistas, que são da grande metrópole, da maior urbe da América Latina, dizem que os baianos, nós, somos muito preguiçosos. É inveja, porque nós somos muito calmos, somos esbuetas, alfacinhas, que os outros trabalhem para nós, que mal faz isso. E então, eu sou muito calmo, tranquilo. E quando estou na cidade de Salvador, as minhas atividades na Mansão do Caminho tomam-me praticamente o tempo todo. Mas eu saio uma vez por mês. Não vou dizer para quê, mas eu vou dizer: para cortar o cabelo. Porque no bairro que nós moramos é um bairro muito especial. O nosso entorno tem 400 mil pessoas. Invariavelmente 300 mil na linha abaixo da pobreza. E naturalmente as barbearias, os cabeleireiros são um pouco diferentes. Eles colocam uma cuia e cortam em volta. E como meu cabelo é um cabelo mestiço, daqueles que precisam muita resistência para ficarem calmos, é natural que eu tenho um cabeleireiro no centro lá da cidade e vou uma vez por mês com meu filho. Acho chiquérrimo entrar no shopping center para cortar o cabelo, e muito caro. Mas então, eu estava andando tranquilamente, porque não havia pressa. É uma vez por mês que eu saio. Eu desfrutava da paisagem, quando veio alguém correndo e me derrubou, me deu um empurrão e eu caí. Quando eu caí, a minha primeira lembrança: meu Deus, queda é que mata velho. Porque não tem nada a ver comigo, é claro. Mas, como eu já passei dos 60,
Muita coisa. Eu disse, estou arrebentado. E calmamente eu me virei, com cuidado, me arranhei, voltei, puxei uma perna, os grandes ossos da bacia, que não conserta nem na outra reencarnação. Então foi melhorando. Puxei para lá, puxei para cá, os ossinhos estavam bem, né? A testosterona ainda está boa e tal. Ai, meu Deus, pode ter tido uma ruptura do baço. Aí, puxei, nada de ruptura. Aí, quando eu vi que estava tudo bem, eu olhei para ele. E quando eu olhei, ele estava com raiva de mim. Eu achei estranho. Eu é que deveria estar com raiva, mas não estava. Aí eu olhei para ele e sorri. Ele perguntou, por que está sorrindo? Eu achei curioso, eu digo, você me derruba e ainda está com raiva? Ele disse, por que estava na minha frente? Eu disse, perdoe-me estar na sua frente, mas pelo que eu imagino, sempre haverá alguém na nossa frente. Pois é, eu tenho muito problema. Eu digo, antes de me contar os problemas, me levante, porque baixar é ótimo para o velho, levantar é que eu desafio. Ajuda-me. Ele me deu a mão e puxou. Eu digo, calma, os ossos que resistiram à queda não vão aguentar esse puxão. E ele então me olhou bem, e eu também olhei assim, cara a cara, mas eu sorrindo, né? Com medo ainda de uma bofetada. Eu fui muito feliz que a surra ficou só na queda. Eu dei a sorrir para ele, toquei no ombro e digo assim, me desculpe. Mas de que? Eu digo, sinceramente, eu peço desculpa ao senhor, nunca mais eu ficarei na frente de ninguém. Eu vou andar assim, olhando quem vem atrás. Ele não aguentou, né? Porque era demais. Ele disse, mas por quê? Eu disse, porque eu nunca sei quando é que vem um elefante louco como você e me atropela. Ele disse, eu conheço esta voz. Eu digo, mas era só o que me faltava. Você não é o Divaldo Franco? Eu digo, sou o Divaldo Franco. Eu logo vi. Tinha que ser espírita para aguentar um tombo deste. Meus amigos e minhas irmãs, eu aí prendi a respiração funda do Divaldo, você já é de consciência. Não reaja. Reagir é do instinto, haja com a razão. Eu disse, pois é, eu sou espírita. É assim mesmo. Os espíritas podem sofrer o que for. Estão sempre com esta cara cínica. Eu digo, meu Deus, hoje é o meu dia de elogios. Nem todo dia é de aplauso. Eu disse, não é exatamente cínica, é lavada. Porque nós somos muito higiênicos. Nós lavamos. Senhor Divaldo, o senhor está com raiva de mim? Eu digo, de jeito nenhum. E se eu lhe pedir desculpas? Não desculpo. Mas se eu não é espírita, sou. E por que não desculpa? Porque eu não estou com raiva. A desculpa faz entender que antes há uma mágoa, há um ressentimento. E como eu não estou até, achei bom. Foi um teste, porque aos 86 anos, tomar uma queda dessa, um puxa-véu e um palavrão, e não morrer, eu estou ótimo. Ah, senhor Divaldo, posso dar um abraço? Eu digo, não. Se você me der um abraço, você me esmaga. Esse touro, mais um aperto de mão, posso? Pode. E dê a mão esquerda para ele não quebrar a direita. Porque se ele quebrasse a direita, eu não podia mais psicografar. E era muito caro para uma tarde só. Então ele me deu um abraço, meus irmãos, abraços de urso. O homem me asfixiou, eu prendi a respiração e eu queria dar a mão, não, é um abraço. Eu digo, mas já está na hora de soltar, pode soltar. Não parece uma anedota? É inconcebível. Então ele dizia, senhor Divaldo, eu estou com tanto problema. Eu disse, mas não precisa matar ninguém, meu irmão. Porque matando alguém o problema fica pior, porque você vai para a cadeia. Ele disse, senhor Divaldo, eu queria fazer uma consulta. Eu digo, aqui no shopping? Depois da queda, não. Olha, eu vou cortar o cabelo, venha comigo. Eu estou desesperado, eu digo, venha comigo. Vamos tomar um refresco. Vamos ver se tem aí algum chá, sedativo, qualquer coisa. E aí peguei na mão dele, estava gelada. Olha o momento infeliz. Depois eu constatei que era uma pessoa gentil. Era um homem nobre, à sombra. O momento infeliz. Chorou como criança.
Eu jamais faria isso com alguém, ainda mais com o Senhor. Eu ia aqui de costas, ninguém me conhece. Lembrei-me então de uma anedota de uma amiga distraída, viajou 400 quilômetros de automóvel, atrás, sentada, conversando. Chegou na residência, ela saltou, foi banhar-se, desceu, e as pessoas esperavam-na. Então ela foi saudando um a um e chegou num senhor, ela pulou. Quando ela pulou, o senhor disse: Dona Fulana, a senhora não fala comigo? Não, eu não conheço o senhor. Como não me conhece? Fui eu quem a trouxe de carro. Ah, eu só lhe conheço pelas costas. Então o problema da sombra está em nós. E essa sombra necessita de uma terapêutica de emergência para que não nos leve ao desequilíbrio. Essa terapêutica é a psicologia do perdão. Quem perdoa é imensamente feliz. Toda vez que nós guardamos ressentimento, nós geramos em nossos neurônios cerebrais anticorpos, as neurocomunicações desarticulam-se. Essas manifestações eletroquímicas dos nossos neurônios perdem o ritmo e nós deixamos-nos intoxicar pelo ressentimento, pela cólera, pelo ódio, pela sede de vingança. E depois da vingança, acompanho através da má imprensa, essa imprensa marrom, que somente noticia a tragédia, os crimes seriais. E quando esses indivíduos enlouquecidos cometem a onda de crimes e suicidam-se, há uma frustração na sociedade. Miserável, ele se matou, porque o nosso desejo é de matá-lo. Não basta que ele se haja morto. A nossa vingança ficou frustrada, porque ainda não aprendemos o sublime código do perdão. O Espiritismo é o perdão de Deus às criaturas que adulteraram o cristianismo. Jesus nos deu uma doutrina de pulcritude, de amor. Poderá haver uma sinfonia mais incomparável do que a da montanha, narrada pelo apóstolo Mateus, em 7 frases, que mudou a estrutura ético-moral e legal da humanidade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quais são esses pobres em espírito? Para granjearem o reino dos céus. Os pobres em espírito têm merecido sarcasmos dos intelectuais vazios, têm experimentado a chicana daqueles presunçosos que também vão morrer, porque a morte é fenômeno biológico do qual ninguém escapa, porque eles não sabem ler. Aqueles que são pobres em espírito de orgulho, pobres em espírito de soberba, pobres em espírito de avareza, pobres em espírito de ódio, de vingança. Esses são ricos de humildade, de gentileza, de amor, de misericórdia. Então esses granjeiam o reino dos céus que já se encontra dentro deles. É fascinante o Sermão da Montanha e as entidades venerandas que hoje se comunicam na Terra estão trazendo uma mensagem nova, antiga: voltar ao Evangelho. O Espiritismo é a viagem de volta à conjugação do verbo amar. Jesus não criou, não fundou nenhuma religião. Um mandamento eu vos dou, um mandamento: que vos ameis uns aos outros. Não há muito meditava nesse mandamento quando a benfeitora Joana de Anjos me disse: meu filho, como o amor de Jesus é grande. Ele esteve conosco, foi ao sacrifício e só nos fez um pedido apenas: que vos ameis uns aos outros. É o único pedido do Evangelho. A doutrina cristã é elaborada pelo apóstolo Paulo. É o primeiro teólogo,
As suas cartas apresentam as diretrizes para alcançar o amor. As suas cartas apresentam a metodologia sociológica, a técnica legal de uma vida saudável. Logo depois, a patrística, aqueles chamados pais ou padres da igreja cristã primitiva, estabelece a primeira teologia, que vai ser aureolada pelo pensamento do grande teólogo Agostinho de Hipona. Mas a mensagem de Jesus é o amor. Há até uma tradição israelita que narra, eu já contei aqui alguns, mas é fascinante, que um jovem, 100 anos antes de Jesus, foi procurar um grande profeta israelita, de nome Shammai. Aproximou-se de Shammai e lhe propôs: Senhor, eu seguirei a tua religião, se tu me explicares a Bíblia durante todo o tempo em que eu possa ficar de pé, no só pé. Shammai lhe disse: meu filho, é impossível. A Bíblia, como o nome diz, em grego, são livro, são muitos livros. Como eu te poderia explicar todos esses livros enquanto permaneças de pé, no só pé? O jovem, que já era apressado naquele tempo, hoje ele é acelerado, respondeu: então, a tua doutrina não me interessa. Mas havia um outro profeta de nome Hilelo. Esse Hilelo que é guia espiritual de Portugal. E então ele foi a Hilelo, e ali diante de Hilelo ele fez a mesma pergunta: Senhor, ensina-me toda a Bíblia, enquanto eu possa ficar de pé, no só pé. Hilelo disse-lhe: toma postura. E ele levantou uma perna, e Hilelo lhe disse: ama. E calou-se. Então o jovem ficou intrigado: mas Senhor, e o resto? O resto é explicação disso. Quem já ama não precisa de explicação, mas quem não ama necessita de muita retórica, de muita discussão, de muita justificativa. Ama. Essa é a mensagem de Jesus que os Espíritos vieram trazer-nos. Em nossas reuniões mediúnicas em toda a Terra, repete-se o mesmo fenômeno. Aqueles cuja sombra predominou, as qualidades morais negativas, as más inclinações, vêm aturdidos comunicar-se conosco para pedir a chama do esclarecimento. Os atormentados pelas obsessões, aqueles que naufragaram nas enfermidades mais ultrizes, trazem esse arquétipo, a cargas, heranças negativas de existências passadas, para que o amor luarize. Então a grande proposta deste momento é voltarmos ao Sermão da Montanha, conseguirmos olhar-nos não como indivíduos armados uns contra os outros, porém amados uns pelos outros. É uma questão da letra R, amados e não armados. Através desse amor, se a pessoa não nos corresponde, problema dela. Se a pessoa tem mágoa de nós, ela é que vai ficar doente, não nós. Se a pessoa deseja que nós fiquemos magros ou gordos, isso é problema secundário, que não nos merece respeito. Mas é essencial que nós tenhamos a nossa paz, que nós fruamos da harmonia, de uma saúde integral. E somente terá saúde integral quem ama, quem perdoa, quem é grato à vida. A psicologia da gratidão vem unir-se à psicologia do perdão, porque para ser grato à vida é necessário perdoar os incidentes, os acidentes, as ocorrências menos agradáveis e abençoadas. Ninguém chega à minha idade sem longas experiências. E houve momentos muito difíceis na minha vida juvenil, que eu pensei que o mundo ia se acabar. E aqueles momentos que me pareciam terminais foram as pontes
que me levara ao outro lado da vida para que eu amadurecesse psicologicamente. Não é sem razão que o fruto amadurece com calor. Não é sem razão que os metais são moldados nas altas temperaturas e que as pedras preciosas refletem as estrelas depois de lapidadas. Nós somos o carvão bruto que a dor vai lapidar. Nós somos o metal ainda informe que o calor da jornada vai transformar. Um dia perguntaram a Miguel Ângelo, depois que ele havia feito La Pietà, como é que você pode, de um bloco grosseiro de mármore, arrancar este ser que respira? Olhando La Pietà, na Catedral de São Pedro, ou Moisés, na Catedral de São Pedro a Ferros, nós vemos a estátua. Quando eu parei de frente, eu prendi a respiração, porque eu estava diante de um ser vivo. E então Miguel Ângelo respondeu, mas eu não faço nada. Quando eu pego um bloco de mármore de Carrara e seleciono os velhos para que não tenha defeito, eu olho e vejo a estátua lá dentro. O meu trabalho é tirar as anfractuosidades, é tirar aquilo que está impedindo a estátua de aparecer. Eu achei tão fácil quando ele disse, então eu peguei uma pedra, olhei para a pedra e ela não deixou de ser pedra. Eu disse assim, Deus te abençoe, minha filha, fica aí mesmo. Então nós necessitamos do burio da dor e principalmente do Evangelho, voltarmos à ternura em casa com nossos filhinhos. Eles necessitam de pais. Não somos apenas pais biológicos, somos pais morais. Khalil Gibran, escreveu com beleza poética, vossos filhos não são vossos filhos, são ramos da árvore da vida que vão adiante. Então nossos filhos que nos foram emprestados por Deus devem ser trabalhados com ternura na evangelização espírita. Não se pode ser espírita sem levar o filhinho para beber a água lustral do Evangelho, através de técnicos, de psicólogos, de pedagogos, de especialistas, nossos jovens, para que eles tenham força moral para poder aguentar a luta, os desafios, a drogadição, a sexolatria, o tabagismo, o alcoolismo, a promiscuidade. Então é necessário que nós amemos mais os nossos filhos, que ganhemos menos dinheiro para nos darmos. Muitos pais não são pais, eles são protetores, servidores, eles dão coisas aos filhos para se verem livres. É necessário que voltemos mais para casa, que convivamos, que unamos as mãos do nosso filhinho quando vai deitar. Está na hora de orar. Já orou? Minha mãe desencarnou faz 40 anos. E todo dia, quando eu me deito, às vezes muito cansada, ela me aparece. É portadora de 2 olhos verdes lindos. Muitas vezes eu digo assim, será que ela é mãe do Raul Teixeira? E não minha? Porque eu tenho os olhos miúdos, chineses, negros. E Raul tem aqueles lindos olhos de galinha. Aquela coisa maravilhosa. Vai ver que ela é mãe dele, mas deixa pra lá. Ela me aparece e sorri. E me pergunta com ternura, meu filho, você já orou? Eu digo, mãe, meu dia foi uma oração. Olha a sombra. Meu dia foi uma oração. Ore, meu filho. Você vai viajar na barca de Gleire. Minha mãe ficou oculta depois que desencarnou. E você não sabe se vai aportar no amanhecer. E eu aí digo, oh meu Deus, lá vou eu, Pai Nosso. Quando eu desperto pela manhã, Eila sorrindo, já orou? Eu digo, mãe, eu estou chegando agora. Ore, meu filho. Você vai viajar na carruagem do sol e não sabe se chegará ao crepúsculo. É esse sentido de maternidade que está faltando. O grande filósofo Friedrich Nietzsche teve a ocasião de dizer que ameis
como se fosseis mãe. Ele que era cético, pessimista, depressivo crônico, que vos ameis como se fossem mães uns dos outros. É isso que Jesus nos pede, que voltemos ao Sermão da Montanha. Essa é a proposta do Espiritismo. Ciência, sim, mas a ciência sem Deus é vã. A função da ciência é fazer o progresso através da investigação tecnológica. E o Espiritismo tem fomentado o progresso através da descoberta do sentido psicológico da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Por que sofremos? E a ciência espírita prova a finalidade existencial, o porquê da vida, as vicissitudes, na maravilhosa filosofia incerta em O Livro dos Espíritos e nas demais obras da comunicação. É uma filosofia de otimismo, porque nós dizemos, o pior que me pode acontecer é morrer. Morrer é o melhor que nos pode acontecer, porque nos libertamos da guilheta, libertamos-nos das amarras, tornamos-nos livres. E as consequências ético-morais de efeito religioso é a volta ao Evangelho, à dúlcida palavra do Rabi: perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. É curiosa essa frase que talvez os senhores e as senhoras não hajam pensado. Ele poderia dizer: eu vos perdoo. Não, perdoa-os, meu Pai, porque ele já havia perdoado. Ele nem sequer considerou aquilo ultraje, porque a consciência local era primitiva. Ele veio para o holocausto a fim de nos ensinar a sofrer, não para nos redimir. Cada qual é o redentor de si mesmo. Erra, retifica. Então é fascinante ver este homem de braços abertos. Não é na atitude de quem está esmagado, é na atitude de quem abraça a humanidade. Cai de pé. Não é curioso? Na cruz ele está de pé. Não é um vencido, é um vencedor. Venceu do alto, ele não está no baixo, ele está no alto. E olha a multidão. Então a proposta deste momento é a volta ao Evangelho, à amizade, no lar, repito, no trabalho. O chefe é injusto, problema dele. Cumpramos o nosso dever. O funcionário é negligente, severidade para com ele, porque severidade é amor. Exigência do cumprimento do dever para educá-lo, para reeducá-lo. A sociedade é corrompida, sejamos honestos. Não nos permitamos derrapar, porque outros caíram. E mantemos os vínculos da amizade. A humanidade nunca necessitou tanto de amigos como hoje. Um dos fatores que a psicologia chama eventos de vida para a depressão é exatamente a solidão. Somos uma sociedade de solitários. Solitário a um, solitários a dois. Dois solitários um dia se juntam para curtir solitários ambos. Então eles são tão solitários que no tempo das camas de casal, eles dormiam de costas um para o outro, para mostrar o abismo que havia entre os dois. Solitários na multidão. E podemos mudar isso com uma palavra. Ao invés de sermos solitários, sejamos solidários. Solidário à dor, solidário à alegria. Muitos de nós choramos com quem chora, mas não sorrimos com quem é feliz, por causa da irmã inveja. E dizemos logo assim: imagina, ele triunfou, Deus sabe como. Aí está o meio. É necessário que nós sejamos solidários. Alguém me diz assim: Divaldo, ganhei na loteria. Meu Deus, que castigo. Porque é uma tragédia ganhar na loteria. A família acaba com a paz da pessoa. Todos os amigos querem um pouquinho. E a pessoa, se morar no Brasil, tem que ir morar em Miami, porque tem medo de ser roubado. Então é uma coisa trágica.
Mas se a pessoa diz assim, eu fui promovido, eu agora estou fazendo uma coisa que sempre idealizei, eu passei no vestibular, eu consegui o amor da minha vida, meu Deus, como isso nos faz bem, torna o mundo melhor. Você perdoaria? Simon Wiesenthal. É necessário perdoar. Por mais amargo, por mais terrível que seja a provação, o perdão é a bênção de Deus, é o nosso momento culminante de plenitude, de verdadeira felicidade. Todos necessitamos de perdoar. E por fim, auto-perdoar-nos. Necessitamos do auto-perdão, de acabarmos com o que James Hollis, o psicólogo, chama o pássaro negro, a culpa. A culpa é o inimigo cruel. Fizemos uma coisa errada? Fizemos, e daí? Vamos nos reabilitar. Nada de fazer culpa. Fizemos um aborto? É um crime? Mas já fizemos. Vamos agora salvar vidas. Não ficar amarrado àquele equívoco. Nós tratamos mal a esposa. Quando chegar em casa, meu bem, você sabe das minhas fraquezas. Porque os homens são os fracos, coitadinhos. Merecem o maior perdão. Mas se quando eles forem pedir desculpa, leve uma lembrancinha. Porque a mulher adora qualquer coisa. Principalmente perfume francês. Uma pedra preciosa, uma coisinha dessa. Quero dizer que nós temos o direito de nos auto-perdoarmos. Para sermos felizes. Toda vez que eu dou uma baianada, como se chama, quer dizer, uma coisa errada de baiano, toda vez que eu dou uma baianada, eu não retifico. Porque quando nós vamos retificar o erro, é sempre pior. O remendo sempre produz um rombo maior. Se eu cometo uma coisa boba, eu assumo. Certa feita, Jesus me perdoou na hora. Eu tinha um amigo que era normal. Quer dizer, cortava o cabelo, tudo direitinho, fazia barba e tal. E um dia, depois de alguns anos, eu encontro alguém, o cabelo longo, anelado, partido ao meio, com um brinco. E quando a pessoa veio, eu disse, como vai a senhora? Era meu amigo. Só que ele estava vestido de bossa nova. Ele falou assim, Divaldo, você não está me reconhecendo? Reconheci pela voz que ainda era masculina. Eu disse assim, ai, que coisa, meu Deus. Pois é, acabo de dar uma derrapada. Desculpe lá. Ele disse, mas eu estou parecendo como a senhora. Eu digo, só falta o vestido. Aí outra baianada. Ele disse, você está me colocando... Eu digo, não, meu filho, é que eu ando muito atordoado ultimamente. A gente não sabe quem é que, nem o que não é que. Então deixa pra lá, se é senhora ou se é senhor. Ele me deu um abraço, mas um abraço forte. E disse, você é médium mesmo. Eu disse, por quê? Porque agora meu nome é Eugênia. Eu então pedi perdão a Deus. E eu perguntei assim, então você não precisa me perdoar. Ele disse, não, até eu gostei. Louvado seja Deus. Tchau, Eugênia. O que eu quero dizer nesse tom alegre, porque a alegria produz a imunoglobulina na saliva, que dá saúde. É que todos amemos mais. Tiremos as mágoas. Libertemo-nos dos preconceitos. Sejamos livres para voar, como pede o Evangelho. De tal forma que um dia possamos dizer, meu Deus, eu gostaria de ser um sendal de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez eu te peço desta vez, se eu não puder ser uma galáxia de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão.
Eu desejaria ser a chuva generosa, que tombando sobre a terra airosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, deixa-me ser um copo com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Senhor, eu desejaria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma flor solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Ó Senhor, eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha fragilidade, se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e atenda a fome da humanidade com a dádiva do pão. Eu queria ser, Senhor, um pomar de frutos maduros para embelezar a terra e atender a humanidade que ela encerra. Mas se eu não lograr, deixa-me ser uma árvore solitária na estrada, projetando sobre no chão, ou pelo menos alguém que, quando ali estiver, se passar outro, ele pergunte: olá, aonde vais? E se o outro me querer: quem és tu? Sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, eu irei contigo, e lado a lado possa avançar gritando: Senhor. Eu desejaria ser poeta, orador, esteta, escritor, porém me falta o verbo, a magia, a palavra, o encantamento, e nada sou. Então deixa-me pelo menos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor e Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.